Teto de gastos, risco fiscal, risco jurídico, PEC da transição, Auxílio Brasil ficando fora do teto de gastos, o que todas essas informações têm a ver com os seus investimentos. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui nesse canal eu falo sobre economia, mercado financeiro, investimentos e finanças pessoais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se considere se inscrever aqui no meu canal. Primeiro de tudo, se você investe em ativos de renda fixa pós-fixados, ou seja, aqueles que vão te pagar sempre um percentual da variação da Selic ou do CDI, não importa se o câmbio subiu, o câmbio caiu, se a bolsa subiu, se a bolsa caiu, seus investimentos eles não vão oscilar, porque eles sempre vão remunerar para você um percentual da variação ou da Selic ou do CDI. Vamos supor que você invista aí, sei lá, em um CDB 100% da variação da taxa DI. Isso significa que se a taxa DI ser 1% ao mês, você vai receber 1% ao mês. Se a taxa DI for 2% ao mês, você vai receber 2% ao mês. E aqui a gente não pode esquecer que quanto maior for a taxa Selic, maior tende a ser a sua rentabilidade que investiu nesse tipo de investimento. Então talvez agora você esteja se perguntando, bom, se eu invisto apenas em algum investimento que remunera a Selic ou o CDI 100% dessa variação, quanto maior for a Selic, melhor para mim, porque maiores serão os meus rendimentos, certo? Ok, se a gente olhar só por essa perspectiva, beleza, você tem razão. Mas agora vamos olhar sobre a perspectiva de você como um cidadão e não só como um investidor isolado. Você precisa entender que se a nossa taxa Selic ela aumenta, automaticamente os créditos bancários vão se tornar mais caros. Aquelas empresas que se financiam através de dívidas de capital de terceiros, por exemplo, de empréstimos de bancos ou até de investidores, também se tornará mais oneroso para essas empresas se financiarem. E aqui a gente tem dois pontos. Se é mais caro para essas empresas se financiarem, concorda que ou elas vão expandir a um custo mais caro e elas vão repassar esse custo para o consumidor, ou então elas vão parar de expandir e possivelmente pode até acontecer aí uma demissão em massa dos funcionários dessa empresa. Concorda que isso acontecendo no país inteiro vai refletir no seu bolso como consumidor, você querendo ou você não querendo? Então você não pode ficar olhando só com o seu olhar de investidor de renda fixa. Tudo o que acontece no país, economicamente falando, vai impactar você e a todas as outras pessoas do país. E por que eu falei tudo isso? Porque independente se você é um investidor que vai investir na renda variável ou na renda fixa, se você tem dólar na sua carteira de investimento, se você não tem, tudo que eu vou te falar aqui, mesmo que você não seja investidor, vai refletir sim na sua vida como cidadão. Então vamos partir do conceito de risco fiscal. Risco fiscal é o risco do governo não conseguir honrar com o seu planejamento financeiro, ou seja, com todo o valor arrecadado, o governo ele não consegue pagar as suas obrigações fiscais e falta dinheiro para pagar essas obrigações fiscais. Então, ele precisa buscar de outros meios para honrar com essas obrigações. Então, imagine você com o seu orçamento familiar. Vamos supor que a sua renda mensal seja R$ 10.000 e você possui R$ 10.000 em despesas. Então, para pagar aluguel ou parcelamento de financiamento, parcela de carro, gasolina, alimentação, transporte, enfim, tudo que você tem para pagar, você utiliza esses R$ 10.000. Se você contrai uma dívida de mais R$ 1.000, concorda que os R$ 10.000 que você tem de renda não serão suficientes para pagar os R$ 10.000 de despesa e mais R$ 1.000 dessa nova obrigação que você adquiriu? Concorda que nesse caso você terá que recorrer, por exemplo, a uma instituição financeira para tomar de repente algum crédito para conseguir honrar com essas suas obrigações, com esses seus pagamentos dessas suas despesas? Concorda que o banco, ao fornecer para você esse crédito, esse empréstimo, ele possivelmente vai cobrar uma taxa de juros mais alta porque você já apresenta um risco de dar o calote nesse banco? Então, quanto maior é o risco de você não conseguir honrar com as suas obrigações financeiras, maior é a taxa de juros que esse banco vai cobrar de um empréstimo que ele te oferecer. Veja, nenhum governo gera riqueza, diferente de uma pessoa que pode sim gerar riqueza aumentando a sua força de trabalho para tentar aumentar a sua renda, concorda? O governo ele não gera riqueza. Como ele tem o dinheiro que tem para honrar com as suas obrigações fiscais? É através
ou de dívida, ou então de arrecadação. Tem alguns outros meios também, mas basicamente vou falar desses dois pontos. E o governo, ele também tem um orçamento, da mesma forma que você possui um orçamento familiar. Isso porque as contas públicas precisam fechar entre tudo aquilo que foi arrecadado ou que veio da emissão de dívidas versus aquilo que saiu para fazer o pagamento das suas obrigações fiscais. Se um governo ele possui mais despesas do que receitas, ele provavelmente não vai conseguir honrar com o seu planejamento fiscal. E aí começa a vir o risco fiscal desse país, que é o risco desse governo não conseguir honrar com as suas obrigações. O governo ele emite dívidas através ali da emissão de títulos públicos federais. Concorda que se o risco desse país dar um calote ou o risco desse país não conseguir honrar com o seu planejamento financeiro aumenta, da mesma forma que eu dei o exemplo ali na questão de uma pessoa física com um banco, o valor que o governo vai ter que pagar para os investidores que investem nos títulos públicos, ou seja, para os investidores que emprestam dinheiro para o governo, esse valor que o governo terá que pagar de remuneração para os investidores será mais alto. Talvez agora seja aquele momento que você fala, bom, mas o governo ele não pode simplesmente imprimir dinheiro? Não é por isso que dizem que os títulos públicos lá do Tesouro Direto são os investimentos mais seguros do Brasil? Sim, você tem razão quanto à emissão de dinheiro para honrar com o pagamento das suas dívidas, mas tudo tem uma consequência. E qual é a consequência da impressão ou emissão de dinheiro para honrar com os seus pagamentos? Nós teremos uma maior oferta de moeda em circulação. E tudo que nós temos uma maior oferta, a tendência é que o preço das coisas tendam a aumentar. E o que gera inflação se não é o aumento generalizado dos preços? Lembra que a inflação também faz com que a gente perca o nosso poder de compra? Porque se o preço dos produtos e dos serviços vai ficando cada vez mais caro, mesmo que a gente tenha mais moeda em mãos, mais dinheiro, este valor a mais que a gente tem em mãos, ele compra menos coisas. Então, no fim das contas, mesmo com mais dinheiro em circulação, a população continua ficando mais pobre. Todo esse combo vai impactar a economia como um todo. Não vai impactar só os ativos de renda variável, como por exemplo as ações, ou impactar o câmbio, vai impactar também os ativos de renda fixa. Vai impactar também o seu bolso como consumidor, o seu bolso como empresário. Talvez agora você consiga entender por que uma notícia de uma PEC da transição que visa tentar furar o teto de gastos em mais de 200 bilhões de reais esteja fazendo com que o mercado como um todo olhe com maus olhos e fale que existe sim um risco fiscal. É por isso também que esse tipo de notícia aqui, onde o Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, ele decidiu que o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil vai ficar sim fora do teto de gastos, também é prejudicial e aumenta o nosso risco fiscal aqui no Brasil. De novo, são valores que vão ficar fora daquele orçamento que o governo tem, daqueles valores que o governo tem de arrecadação para honrar com as suas obrigações fiscais. Então percebe como faz tudo parte de um ciclo? Se nós temos aí um risco fiscal maior, se a gente tem um governo que não consegue honrar com as suas obrigações fiscais, que vai imprimir mais dinheiro para que consiga honrar com as suas obrigações fiscais, nós temos aí um risco de inflação, que é o aumento generalizado dos preços, e isso vai impactar a população inteira, não importa se você é investidor, se você não é, se você tem uma renda mais alta ou uma renda mais baixa, inclusive quanto menor a sua renda, maior o impacto da inflação no seu orçamento. Com o risco do Brasil aumentando, são menos investidores estrangeiros que vão colocar dinheiro aqui para investir no Brasil, seja em empresas, seja em investimentos financeiros. Consequentemente, uma das consequências que pode acontecer é a desvalorização do real frente ao dólar, porque nós temos menos moeda estrangeira ingressando no país. É normal também que aconteça uma fuga de capital do país que tem maior risco para uma moeda mais forte. Então, não é difícil de se ver brasileiros mesmo levando seu capital para investimentos atrelados ao dólar. Então, novamente, temos saída de real do país e compra de dólar. E isso faz novamente com que? Com que o real se desvalorize frente ao dólar. Então, mais um motivo para o dólar se valorizar
valorizar frente ao real. Mais um ponto relevante: normalmente, para conter uma inflação mais alta, uma das medidas utilizadas através da política monetária é o aumento da taxa de juros. E nós já falamos aqui o quanto uma taxa de juros mais elevada é prejudicial. Mas se nós temos esse aumento da taxa de juros, como consequência, a gente tem o quê? Aumento da dívida pública, consequentemente, crédito mais caro para consumidores e para empresas, menor investimentos por parte das empresas e, consequentemente, uma desaceleração econômica no país. E, inclusive, algo que eu já mencionei aqui que pode acontecer, a demissão em massa de colaboradores aí das empresas. Como você fica como investidor? Normalmente, os ativos de renda variável, as ações na bolsa de valores, elas tendem a apresentar queda, justamente porque o risco fica maior para o Brasil e, como é um risco considerado soberano, há um maior risco para essas empresas também. Então, a tendência é de que o preço dessas ações diminua, ou seja, a gente pode ver sim uma bolsa em queda. Como eu mencionei antes também, a gente tem uma fuga de capital para uma moeda mais forte, então a gente pode ver sim o câmbio sendo apreciado, então o dólar ficando mais caro frente ao real. Veja, por mais que você não queira olhar com o olho de cidadão brasileiro, você só queira olhar com os olhos de investidor, não tem como. Tudo está interligado. E mesmo que você não queira olhar com os olhos de investidor, você, como consumidor, precisa ter entendimento dessas coisas. Por isso que é tão importante e por isso que está tão interligado tudo o que acontece na política versus tudo o que acontece na economia, nos seus investimentos e no seu bolso como cidadão. Se esse vídeo foi útil para você, já deixe seu like por aqui, que é muito importante para mim. Não deixa de se inscrever no meu canal e já me seguir também nas outras redes sociais.